Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Bom estar aqui mais uma vez. Bom estar aqui mais uma semana. Queremos dar início a esse culto abençoado. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Você pode dar um amém aí? Então, nessa alegria que é a sua força, coloque-se de pé no seu lugar. Vamos começar orando. Vamos começar adorando ao Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e hoje não vai ser diferente. Temos a certeza que quanto maiores forem as nossas aflições, muito maior serão as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Essa é uma certeza que tomou meu coração essa semana, e eu creio que essa certeza vai tomar o seu coração hoje. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Entra em oração agora, adorando ao Senhor, agradecendo, louvando a Ele. Querido Deus, amado Pai, Senhor, obrigado por esse dia. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Nós temos, Pai, toda a certeza do mundo, Deus, que aquele que começou a boa obra, esse ainda não terminou. E nós sabemos, Pai, que nesse dia no qual lembramos da Páscoa, dia no qual, Pai, lembramos, Deus, da Tua ressurreição, da Tua vida, do Teu novo começo para nós, Senhor. É o dia de celebrarmos, Senhor, porque sabemos que se temos o Senhor conosco, não há, Pai, nada que pode impedir o nosso avanço, não há nada que pode impedir, Senhor Deus, realmente as nossas vitórias. Por isso eu oro ao Senhor nesse momento, por cada irmão que está nos ouvindo, por cada irmão, Pai, que já pôde chegar aqui nesse lugar, pedindo ao Senhor, Deus, que realmente, Pai, manifeste-se, Senhor Deus, a Tua vida, manifeste-se, Senhor Deus, o Teu querer, manifeste, Senhor Deus, de maneira clara a Tua voz, Pai, que a Tua voz venha e preencha os nossos corações. Santo Deus e amado Pai, eis-nos aqui. Torna-nos sensíveis à Tua voz, torna-nos sensíveis à Tua transformação. Transforma-nos, Senhor Deus, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, segundo o Teu agir, Senhor Deus. Oh, Papai, o Senhor é bom e a Tua bondade permanece para sempre. Por isso abençoa este culto, abençoa cada louvor, receba cada oração. E com o coração cheio de fé, esperamos no Senhor as nossas respostas. Em nome de Jesus, Pai, que nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Você pode dizer amém? Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Que me guarda.
de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, é o melhor lugar. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Oh, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Em teus braços. Em teus braços. Braços de amor, braços de graça. Nós te adoramos, Senhor, porque podemos confiar em Ti, Jesus. Podemos confiar, Jesus, que o Teu amor é verdadeiro, que o Teu amor foi nos dado, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu favor. E Deus não rejeita o nosso clamor. Deus não rejeita a nossa oração. A palavra do Senhor, ela nos conta de Gênesis a Apocalipse a história de um povo que sempre se voltava contra o Senhor, mas todas as vezes que eles se dobravam diante dele e clamavam, o Senhor dos altos céus ouvia e atendia o clamor do seu povo. Esse é o nosso Deus. Ele continua sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso resgatador, o nosso Pai que nos ama. Aleluia, aleluia. Eu te convido a fechar os seus olhos, meu querido. Adore o seu Deus, adore o seu Senhor. O Deus que está de ouvidos abertos todos os dias para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor. Porque Ele te ama, porque Ele tem prazer em fazer o melhor por você e por mim. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos,
quebrando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Declare, é orar. Então louve, então erga suas mãos, então adore a Ele. Louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Simplesmente louve. Seu louvor invade o ser. Declare com toda a fé. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Ordena os anjos. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Santo, com muito louvor. Nós te adoramos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o início, Tu és, Senhor, o fim. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és a estrela da manhã. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Porque nós não andamos, Senhor, por vista, Jesus. Nós andamos, ó Pai, pela fé que nós temos em um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que trabalha em nosso favor. Ora labashiri andarai sou, ricandara labassuri alarachori andarai. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Recantara labassou. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, você pode dizer isso. Tu és santo, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Declare: eu tenho um Deus. Eu tenho
tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Confiamos em ti. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Por quê? E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Eu creio. O choro dura. Ela vem pela manhã. Eu creio. Vamos declarar mais uma vez: o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Bem forte, declare o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só as mãos declarem ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Sim, Deus, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, porque nós temos um Deus tão maravilhoso que nos ama. Ainda que aconteçam coisas difíceis demais aos nossos olhos, nós podemos confiar e crer, porque Ele continua sendo Deus. Aleluia. Aleluias. Ah, Deus, o Senhor é o verdadeiro motivo da nossa alegria. Amém?
Por isso nós podemos nos alegrar todos os dias, mesmo em dias de dificuldades, mesmo em dias de tribulações. A palavra do Senhor se faz verdade nas nossas vidas. Nós podemos nos alegrar, nós nos alegraremos. Nós declaramos, Senhor, nesses dias, Pai, que nós nos alegraremos no Senhor. Ah, Pai, eu não concordo, Senhor, com essa ideia de que nesse momento nós não podemos nos alegrar. Nós podemos sim, Pai. O povo, Senhor, ali de Israel passava por um período longo de escravidão, onde eles perderam tudo, mas ainda assim eles se alegravam no Senhor. O profeta vem dizer: Senhor, ainda que falte tudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a alegria da tua igreja, Pai. Nós não cansamos de declarar e reconhecer essa verdade, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus, amém. Você pode se assentar, querido? Glória a Deus pela sua vida nessa manhã. Podemos estar aqui nos reunidos para ouvir, para expressar a nossa adoração ao Senhor. Queria ler um texto bem rápido aqui com você, um versículo, na verdade, está lá no livro de Efésios, lá no capítulo 1, versículo 8. Amém? Essa palavra é uma palavra, como tantas outras, definem, mas eu creio que é uma palavra muito definidora a respeito de nós termos um encontro com o Senhor Jesus. Perdão, versículo 10, tá? Efésios 1, lá no versículo 10, Paulo escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso ali, e Paulo diz então nesse versículo, vou isolar o versículo aqui para ler com você. Ele diz assim: de fazer nele, quem é esse ele? Cristo, fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, como as da terra, ou quanto da terra. Amados, eu creio que Cristo, Ele realmente, literalmente, verdadeiramente, Ele é a linha divisória, não só da humanidade, mas Ele é a linha divisória das nossas vidas. Eu creio que qualquer um de nós, se nós olharmos a nossa vida antes de termos o encontro com Cristo e após termos o encontro com Cristo, nós perceberemos facilmente quanto que a nossa vida mudou. Às vezes a gente ouve irmãos falar assim: mas são tantas lutas. Eu já ouvi às vezes pessoas falar assim: mas depois que eu me converti, parece que as lutas se multiplicaram. Parece que, amados, na verdade é um processo onde Deus está removendo da sua vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que te trazia prejuízo, tudo aquilo. Deus está mexendo com você. E eu creio que esse texto aqui, e principalmente quando ele diz aqui, tanto as coisas dos céus quanto da terra, outra versão diz quanto as coisas celestiais ou as coisas terrenas. Amados, Deus, através de Cristo Jesus, Ele entrou na sua vida para transformar todas as coisas da sua vida, mesmo aquilo que você considera natural, porque eu confesso aos irmãos que de uns anos para cá, eu não consigo mais separar a minha vida entre coisas naturais e coisas espirituais. Tudo é espiritual nas nossas vidas. Às vezes as pessoas falam assim: mas você está espiritualizando demais as coisas. Amados, se nós que somos crentes, seres espirituais, não espiritualizarmos as coisas da nossa vida, quem que vai espiritualizar? É melhor você ser espiritual do que você ser muito natural. O nosso casamento, ele é algo espiritual. Quando nós vamos lá para o livro de Efésios ainda, no capítulo 5, 6, nós vemos lá Paulo falando que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que as esposas devem se submeter ao esposo assim como a igreja submete ao cabeça, que é Cristo. Mais à frente ele vai falar como nós devemos lidar com os nossos patrões. Então o seu trabalho também é espiritual. Ele fala que nós devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo para Cristo. Ele fala como deve ser a criação dos nossos filhos, quer dizer, a criação do seu filho é algo espiritual. Você que é pai, você que é mãe, querido, se você não consegue olhar para o seu filho e ver a expressão do amor de Deus na sua vida,
você precisa de um toque. Eu falo para os irmãos, a minha filha, a Clarinha, hoje ela é uma das maiores expressões do amor de Deus para a minha vida. Porque eu tenho um amor tão grande por ela, que às vezes eu falo, poxa, se eu amo ela assim, meu amor é tão pequeno perto de Deus, quanto Deus me ama. O que eu pudesse dar para minha filha, eu daria, o que eu tivesse condições, e às vezes até a gente dá o que não tem condições. Amados, Deus não é maior do que nós, o amor dele. Então o que eu quero te dizer, querido? Que Deus, ele fez convergir todas as coisas na sua vida. E não se engane, o seu casamento é espiritual, a criação dos seus filhos é espiritual, o seu trabalho é espiritual, as suas finanças, elas devem ser espirituais. Aí você me pergunta, mas Paulo, qual que é a prova disso? A prova disso, amado, quando você oferta, quando você dizima, você está dizendo para Deus, Deus, os meus recursos, eles são sobrenaturais, eles são espirituais. Porque o dízimo e a oferta é algo sobrenatural, não é algo para entender naturalmente. E aí hoje de manhã aqui, né, hoje pela manhã acontece um problema aqui no prédio, de faltar a energia e tudo mais, aí toda essa correria, né, a gente fica meio louco, né, mas me veio assim, eu me lembrei de que alguns anos atrás nós estávamos num predinho alugado ali embaixo, que quando chovia, tinha mais água dentro do que fora, tinha problema de eletricidade, tinha problema de rato, não tinha forro, era quente, os ar-condicionados não funcionavam direito. Fala, meu Deus, olha, nós estamos agora. Aí eu pergunto para você, né, nosso prédio aqui, ele já tem, desde 2014, né, nós mudamos para cá, dezembro de 2014, e eu pergunto para você, quantos aqui compraram casa de 2014 para cá? Casa, apartamento, só eu que comprei? Eu comprei. Quem mais? Quantos aqui compraram um carro de 2014 para cá? Amados, eu não quero usar numerologia aqui não, mas eu quero te dizer que você tem prosperado junto com a sua igreja, amém? A igreja tem prosperado, e a prova de que nós estamos prosperando, é que a nossa igreja prospere também, não é verdade? Se os irmãos estão prosperando, a igreja vai prosperar, financeiramente, na obra, em todas as coisas. Hoje nós estamos aqui, ó, ar-condicionado novo, piso porcelanato, forrinho de isopor, né? Prédio gostoso, agradável de se estar, né? Às vezes lá embaixo você sentia vergonha de convidar alguém para ir no culto, aqui você não sente, porque você sabe que a pessoa vai vir, é natural? Não, é espiritual, querido. Tudo na nossa vida é espiritual, amém? Então Deus tem nos chamado nesse tempo, para nós realmente convertermos toda a nossa vida a Cristo. Aquilo que você pensava que era natural, busque espiritualizar isso. Há um tempo atrás eu pensando, Senhor, eu preciso ganhar mais, eu preciso dar um up na minha vida profissional e tal. O que eu faço? Faço uma faculdade, faço, né, uma especialização, faço alguma coisa. O que eu posso fazer? Capacitação. Eu posso e devo fazer todas essas coisas, mas eu não devo colocar a minha fé de que é isso que vai me fazer prosperar. O que me faz prosperar é Deus. Se você olhar em sua volta, com certeza você conhece alguém menos capacitado que ganha menos que você, e você deve conhecer também pessoas menos capacitadas que ganham mais do que você. Eu não preciso estudar? Não, estuda, invista, faça cursos, né? Busque, entregue currículo, faça tudo, mas creia, é Deus que vai prosperar a sua vida, amém? E Ele vai prosperar de uma forma ou de outra, porque Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós, amém? Queria convidar você a ficar de pé nessa hora para nós orarmos, consagrando aqui os nossos dízimos e a nossa oferta, mas consagrando de forma espiritual, amado. Não existe mais nada natural na sua vida. Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Como esse texto diz, nele se fez convergir todas as coisas. Nele todas as coisas se convergiram a Ele. Cristo é o centro das nossas vidas. Cristo é o centro de todas as coisas na nossa vida. Os irmãos estão distribuindo aí os envelopes, você pode pegar. Os irmãos que estão em casa, né? Você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo aí através do número que deve estar aparecendo aí no rodapé da sua tela. Você pode estar entregando o seu dízimo, a sua oferta. E, amados, às vezes você fala, mas tanta tecnologia. Pois é, tecnologia espiritual. Deus facilitou para nós.
né? Você não tem mais o perigo de ter ou o trabalho de ter que passar no caixa eletrônico, sacar dinheiro e vir, não, é espiritual, né? Antigamente as pessoas levavam comida, levavam, né, parte da safra lá, da seara e tudo mais. Hoje você traz dinheiro, agora é Pix, daqui uns anos vamos saber o que vai ser, mas tudo isso é espiritual também, amém? Nós queremos realmente viver uma vida espiritual no Senhor. Feche os seus olhos nessa hora. Papai, nós queremos te agradecer, porque assim como hoje nós celebramos aqui a Páscoa, onde o Cordeiro Pascual ele foi entregue em favor das nossas vidas para nos resgatar, para nos salvar e para nele convergir todas as coisas. Nós cremos que essa palavra ela é verdadeira em nossas vidas, Pai, porque nós vivemos realmente, Pai, essa conversão, e todas as coisas nas nossas vidas se tornaram coisas espirituais, coisas, ó Pai, onde o Senhor pode ser o governo delas, e nós queremos nessa manhã declarar: o Senhor é o governo, Pai, das nossas vidas, o Senhor é o governo das nossas famílias, Pai, o Senhor é o governo das nossas casas, o Senhor é o governo das nossas finanças, dos nossos trabalhos, o Senhor é o governo, ó Pai, de todas as coisas em nossas vidas. Por isso nós cremos, ó Pai, que há suprimento no Senhor, que há favor no Senhor, ó Pai, e que assim como o Senhor nos chama, ó Pai, a viver essa conversão, essa nova vida, Pai, nós queremos nesses dias, ó Pai, convergir a Ti todas as coisas das nossas vidas, as nossas finanças, os nossos recursos, os nossos projetos financeiros, existenciais, Pai, profissionais, tudo isso, Pai, nós colocamos nas mãos do Senhor e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha dar a nós um coração realmente que tenha esse entendimento e clareza de que o Senhor, ó Pai, é o dono de toda a riqueza, de todo o ouro, de toda a prata, e que nós temos no Senhor toda a provisão que nós necessitamos, ó Pai. E nós com alegria nós declaramos que somos gratos ao Senhor por podermos compartilhar daquilo que o Senhor tem nos abençoado juntamente com toda a tua igreja, a fim de alcançar e de abençoar muitas vidas para a glória do Senhor. Amém. Você pode dizer amém, querido? Amém. Traga a sua oferta, o seu dízimo. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus aí? Dá um glória a Deus aí. Deus é bom, aleluia. Encare sempre as adversidades com sorriso no rosto, amém, irmãos? Amém? Deus é muito bom. Eu estou feliz hoje. Sempre quando eu vou pregar eu fico mais feliz ainda, não sei porquê. Não sei porquê, Paulo, quando a gente vem pregar a gente fica feliz. Acho que é porque a gente é tudo retado para pregar aqui. Mas Deus é muito bom e dá as oportunidades, né? Então, só para os irmãos saber, o pastor Marinho hoje realmente tirou um tempo para resolver algumas coisas, né? E acabou que não está presente conosco, mas sempre fazemos questão de fazer menção do nome dele, né? Que sempre nos abençoa muito. Eu estou aqui para dar continuidade uma palavra que nós tivemos semana passada. Quem lembra do tema da semana passada aí? Quem está fresco aí na mente aí? Quem foi na célula está fresco, né? Selados pelo Espírito Santo. Ô, palavra boa, né? E eu venho hoje para falar um pouquinho sobre algo que acontece quando nós realmente temos essa vida do Espírito em nós, quando nós temos essa graça presente em nossas vidas, o quão abençoado nós somos. E eu estou chamando essa mensagem de benditas aflições. Pode repetir comigo? Fala aí, bem forte. Benditas aflições, oh glória. É engraçado porque quando nós estamos passando por aflições, nós de fato não pensamos assim, né? E passamos por aflições, vira e mexe, você vai passar por alguma situação. Hoje passamos por uma aflição. Queríamos fazer culto, cadê a energia?
Tinha energia de um lado, não tinha energia do outro, né? A conta estava paga, estava tudo certo, mas cadê a energia? Passamos por uma aflição, mas graças ao Senhor, quanto mais fé você vem experimentando, com mais fé você vai reagir diante as adversidades. Eu quero que você, se você está com a sua Bíblia, ou se você recebeu de forma eletrônica aí o nosso boletim, abra a mensagem, né? Nós temos colocado aí nos grupos a nossa mensagem para os irmãos poder acompanhar conosco também. Mas o texto que eu quero começar abrindo essa mensagem está lá em João 16:33. Esse é um texto bem conhecido, esse é um texto que fala muito aos nossos corações, porque nos ensina a enxergar as aflições com outros olhos. E disse Jesus: eu lhes disse estas coisas. Que coisas, irmãos? Que coisas? Todos os ensinos, todas as pregações, tudo aquilo que o Senhor vinha falando, Ele fala: eu lhes disse essas coisas, para que em mim tenham o quê? Paz, sucesso, fama, não, paz, para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma afirmação aqui de Jesus muito forte. E vamos ser sinceros uns com os outros. Algumas coisas são verdades nessa vida, sim ou não? Nós temos algumas certezas. A maior delas qual é? Quem sabe? A maior certeza dessa vida? Que vamos morrer. Não é isso? Não é uma grande certeza? E tem gente que, apesar de ter essa grande certeza, vai ter uma outra grande verdade, vai ter grande aflição, por não saber, muitas vezes, o seu destino. Para nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já nos livramos um pouquinho desse grande inimigo que se chama morte, porque sabemos que em Jesus nós temos a vida eterna. Posso ouvir um amém? Você está na sua casa, diz amém também. Quero a participação dos irmãos conosco aqui. Agora, uma coisa tem que ficar muito certa, irmãos, para todos nós, e se você concorda, diz amém. Deus não impõe aflições. Amém, irmãos? Você crê nisso? Deus não é o responsável das aflições. Mas pastor, se Deus não é o responsável das aflições, quem é? Na verdade, desde a queda do homem, desde o pecado primal, o mundo ele foi se enchendo de aflições. Mas ele foi se enchendo de aflições por conta do pecado, por conta do que o homem infelizmente experimentou ao comer do fruto do bem e do mal. Não existia maldade, o homem não conhecia a maldade, o homem não conhecia a aflição, e a aflição, a sua raiz é a maldade. Se você parar e pensar, muitas vezes, por que você está se sentindo aflito? É porque houve alguma situação de maldade, uma situação de desconforto, que te fez ficar daquele jeito. Agora, vou dizer uma outra grande verdade. Deus não impõe aflições ao mundo, mas em Deus você pode vencer todas as suas aflições. Em Deus você pode ser abençoado em meio às suas aflições. Eu tenho a certeza disso. Eu creio profundamente nisso. E às vésperas de uma grande aflição que Jesus experimentaria sobre a sua vida, e que os discípulos experimentariam também, é aonde Jesus faz essa afirmação de que no mundo teríamos aflições, que deveríamos ter bom ânimo. Jesus está às vésperas de ser preso, Jesus está às vésperas de ser crucificado, e Jesus então declara: neste mundo vocês terão aflições, tem de bom ânimo, eu vim para tirar o pecado do mundo, mas também vim para ajudar vocês a vencerem o mundo. Jesus nos dá a vitória diante de toda aflição, e eu quero trazer para os irmãos algumas bênçãos que as aflições que esse mundo nos impõe trazem consigo, porque na verdade tudo isso não passa muitas vezes de um agir de Deus, não a aflição em si, mas a nossa forma de passar. Só que muitos, e irmãos, não se sinta mal se você passa por aflições, quero deixar isso bem claro. Não se sinta mal se muitas vezes você fica ansioso. O próprio rei Davi, se você for nos Salmos, você vai perceber que ele tinha momentos de aflições.
ele tinha momento de crise, e se eu não me engano é no Salmo 42, que por 2 vezes ele fala, as pessoas me perguntam, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E essa pergunta essa semana veio ao meu coração, quando nós estávamos nos preparando ali para a live, eu e o pastor Herbert, né, para as lives que nós temos feito nas quintas-feiras, às 19h30, se você está em casa, irmão, e pode participar, participe, tem sido poderoso aquilo que Deus tem falado conosco, e por acaso estamos falando sobre resolver conflitos emocionais, e a semana que passou foi sobre a ansiedade. Então se você sente essas coisas, não se preocupe. Agora, o que você tem que saber? Responder essas perguntas. Essa pergunta quem faz, onde está o seu Deus? Quero perguntar para os irmãos, quem os irmãos acham que nos prova com essa pergunta? Quem os irmãos acham? É o próprio inimigo. O inimigo o tempo inteiro ele quer nos fazer duvidar, ele quer nos fazer não crer que Deus está conosco. Mas não tem a ver, né, se você está com Deus, se Deus está com você, tem a ver com o tanto que você crê, que na verdade, Ele veio fazer parte da sua vida, Ele veio fazer parte de você, porque esse é o segredo de vencer as aflições. E a pergunta maior não é onde está Deus diante de tudo isso. Onde está Deus diante dessa crise econômica? Onde está Deus diante dessa crise da saúde? Onde está Deus? A pergunta é, a mais valiosa de todos, é onde está você em meio às suas aflições? É onde está o seu coração quando a aflição bate à sua porta? É qual o seu posicionamento diante dela? Porque quando Jesus ele faz essa afirmação, na verdade ele está falando assim, olha, se prepara o couro, prepara o corpo espiritual, prepara a fé, prepara a sua vida, porque sobrevirá sobre vocês aflições, mas tenham bom ânimo, comigo vocês vencem o mundo. É isso que ele está falando. E Deus foi falando coisas tão poderosas no meu coração, irmãos, porque Deus ele deixa na palavra uma lista imensa de livramentos, sim ou não? Uma lista imensa. Quero perguntar para os irmãos aqui, os irmãos acham que Noé passou ou não passou por aflição? Sim ou não? Mas como passou? Dentro de uma arca chamada obediência, dentro de uma arca chamada confiança em Deus, dentro de uma arca chamada Jesus Cristo, e dentro daquela arca o Senhor proveu tudo que Noé precisava, amém ou não amém? O povo hebreu passou por aflições, sim ou não? Mas passou por aflições como? Com Deus, que fazia chover pão do céu, com Deus que fazia brotar água da rocha. Deus, irmãos, Ele está nos mostrando o seguinte, ei, quando tudo parecer incerto, eu sou contigo. Essa é a certeza que Jesus nos dá. Então Deus ele mostra na história do povo dele, quantos livramentos Ele nos deu, e Ele é o caminho, Ele é o caminho que vai nos livrar de todas as aflições, e mais, nos deu o Espírito Santo, nosso Consolador, diante de toda grandiosa dor, Ele é o nosso Consolador, aquele que nos cura. Precisamos nos apegar a isso. E nada melhor, né, do que um domingo de Páscoa para a gente falar um pouco sobre isso. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto bem conhecido lá de Êxodo, né? Êxodo capítulo 3, versículos 7 ao 10, vai dizer assim, disse ainda o Senhor, olha só, o que o Senhor está falando com o povo dele? Certamente, vi a aflição do meu povo. O que ele fez, irmãos? Ele viu. Quem vê é porque está perto, está prestando atenção, amém? Está prestando atenção, ele está vendo. Vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, dos seus carrascos, dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu.
pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. As pragas do Egito sobrevieram onde o povo de Deus estava, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Amém ou não amém? Mas o que os irmãos acham? Né? Eu ouvi um não aqui. Veio. As 7 pragas do Egito vieram onde eles estavam. Eles viram os gafanhotos, eles viram as rãs, eles viram lá as feridas, eles viram, mas não os tocaram. Não sobrevieram sobre eles. Exemplo disso foi quando na Páscoa que nós celebramos a salvação nos dada por Deus através do sangue do seu Filho. Deus vem e fala ao povo hebreu: olha, reúna-se, prepare uma refeição, pegue o sangue daquele animal, passe pelos umbrais da porta. Esta noite sobrevirá sobre o Egito, né, o espírito da morte, e vai ferir o primogênito, né, daquele povo. Porém, a casa cujo qual tiver a marca, o sangue do Cordeiro, esse espírito não tocará os seus filhos. Olha a expressão, irmãos. Eu estou conjecturando o texto, eu estou resumindo o texto para os irmãos entenderem. Existe uma marca de Cristo sobre a sua vida, sim ou não? Você tem convicção que você está marcado pelo sangue do Cordeiro, que você é dele e ele se deu para você, sim ou não? Então, ainda que venham aflições, essas aflições não têm o poder para te destruir, não têm o poder para te matar, porque quem nasceu para a vida eterna vai viver eternamente. Essas são as promessas de Jesus para nós, irmãos. Essa palavra ela está muito forte no meu coração, muito forte, porque eu estou vendo pessoas se dobrando diante de situações, simplesmente porque não entenderam ainda que tudo não passa de um trabalhar de Deus, tudo não passa de um agir de Deus, para que venhamos a crescer ainda mais, venhamos a romper ainda mais. Deus, na verdade, quando conduzia esse povo no deserto, estava ensinando para eles: olha, talvez até hoje vocês confiaram na força do braço de vocês, mas a partir de hoje vocês precisam aprender a confiar em mim. Vocês confiam em mim? Vocês confiam no que eu tenho para você? E aqui Deus dá prova da presença dele. Eu vi, eu ouvi, eu desci. Ele fez isso por 2 vezes, sim ou não? Na verdade, várias vezes eu vejo Deus fazendo isso, mas 2 muito fortes. Aqui, quando ele desce, aparece naquela sarça para Moisés, dá a direção do que Moisés veio fazer. E no segundo momento é quando ele vem corporealmente através de Jesus e nos mostra, vivendo ele as aflições. Irmãos, Jesus foi um homem de quê? Aflições, homem de dores. A todo tempo Jesus está sendo aflito. Ele está ensinando, alguém persegue ele tem que sair. Ele está fazendo alguma coisa, alguém vem e coloca ele numa situação embaraçosa. Jesus, irmãos, é um modelo de como nós podemos ser abençoados através das nossas aflições. Ele desceu para livrar o mundo mais uma vez. Porque Egito, se os irmãos não sabem, Egito aqui é mundo. E Faraó simboliza o próprio Satanás. Então Satanás ele escraviza o mundo, mas o povo de Deus passa livre nesse mundo, passa livre, é livrado das tribulações que Satanás impõe. Por quê? Porque é Deus que os conduz, é Deus que te conduz em meio aos desertos da vida. Confia nisso, creia nisso, tenha realmente a certeza de que o Senhor que te chamou para Ele é aquele que vai te guardar, te guiar e te direcionar para o caminho de segurança, para o caminho fora dessas aflições da incerteza. Agora, como Deus nos livra das aflições? Como Deus nos livra das aflições? Talvez esteja essa pergunta no seu coração. Como Deus nos livra das aflições? Ele nos livra das aflições, Paulo, tirando das aflições? É assim? Foi assim que ele fez, Esdras? É tirando o povo? Deus nos livra da aflição,
não como um pai superprotetor que fica o tempo inteiro poupando o filho de ter os reveses da vida dele. Deus, na verdade, Ele, enquanto passamos pela prova, Ele passa junto conosco. Ele passa junto conosco. Ele passa ali falando no nosso espírito, falando no nosso coração. Em algum momento até parece que Deus está em silêncio, porque Ele está vendo como é que você vai reagir àquilo ali. Mas Deus nos ensina, passando conosco pelas aflições. Quanto ao pecado, Ele passou por você. O pecado foi Ele que passou. Ninguém aqui venceu a aflição do pecado. Quem venceu foi Ele. Mas existem aflições nessa vida, que é para te aperfeiçoar, que é para te santificar, que é para fortalecer a sua fé, que Ele vai deixar você passar, mas se você confiar, Ele vai estar junto com você no meio da sua aflição, junto com você. Por quê? Porque isso vai gerar em você bênçãos, fruto. A palavra, né, do grego, né, para disciplina, por exemplo, a palavra do grego para disciplina é paideia. Paideia é o ensino de um pai com seus filhos. É como se fosse uma formação, né, de uma educação infantil, né? Ó, pedagogia, pedagogo, né? Então, é um pai treinando os filhos. Então, quando você lê na Bíblia a palavra disciplina, nós muitas vezes associamos a disciplina a algo ruim. Ah, fulano está sendo disciplinado. Se está sendo disciplinado como Deus quer, então ele está sendo treinado, ele está sendo ensinado, ele está sendo forjado e aperfeiçoado, porque a disciplina de Deus é isso, é uma formação, é uma transformação que Ele vem e impõe a nós. Então, em meio às aflições, nas nossas vidas, é o lugar onde Deus mais nos disciplina. Quem pode dizer um amém? E na verdade, essa disciplina vai te levar a andar em lugares altos, a andar em lugares cada vez, vamos botar assim, um avanço cada vez maior. É aquela velha história que nós já contamos em algum dos cultos aqui, né? Você chega lá em Israel, eu nunca fui em Israel, espero um dia ir, né? Nunca fui em Israel. E você, então, parece que tem a montanha que os pastores levam a ovelha para pastar. E diz que são lugares altos que eles levam as ovelhas para pastar. E ela vai dando volta. Então, quando o pastor vai dando volta com a ovelha, às vezes ela está no mesmo lugar, mas em um lugar mais alto. Então é mais ou menos assim. Em alguma situação da sua vida você vai passar, vamos supor, alguém ficou me devendo aqui R$100, né? Pegar o Danilo, me deveu R$100. Aí eu pego, né, o Danilo e perdoo os R$100 do Danilo ali. Então o que vai acontecer? Perdoei, meu coração ficou em paz, eu vi o valor do perdão. Aí daqui a pouco alguém fica me devendo 500. Você fala, uau, mas está tomando cano. Não, eu vou falar assim, não, mas por que eu perdoei o Danilo? E eu me senti melhor com o Danilo, eu perdoei 100, eu posso perdoar 500 também. Então, você está passando num nível mais alto de fé. Antes da Sofia nascer, a minha esposa, ela desenvolveu diabetes gestacional. Quem já conhece essa doença aí, levanta a mão. Ela desenvolveu diabetes gestacional. E o grau da diabetes chegou num nível tão alto, que ela teve que fazer dieta, tudo, mas chegou num nível que eu tinha que aplicar insulina na barriga da Joelma. Acordava de manhã, pegava aquela insulina e aplicava na barriga da Joelma. A gente ia lá no médico, o médico falava, olha, tem que cuidar, ainda está alta, bebê pode nascer cego, bebê pode morrer na barriga, né? Bebê pode crescer demais. Toda vez que a gente ia no médico, voltava com aquela aflição. E eu aplicava aquela injeção aflito, mas orando, Senhor, por favor, cura minha filha. Senhor, por favor, cura minha esposa. E aplicava a injeção, crendo naquilo ali. Sofia nasce, médico leva ela para um lado, Joelma para o outro. E quando vem alguém falar comigo, eu falo, e aí, já fez exame de sangue? Não, ainda não, já fez exame de sangue. Aí veio o exame da Sofia, né? Ela está sem nada, sem diabetes. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Não desenvolveu a diabetes.
Aí fiquei aflito pela Jo, né? E o da Jo demoraria um pouco mais, que aí tinha que fazer curva glicêmica e tudo mais. Mas passei por aquela aflição, irmãos. Passei por aquela aflição. Orando, crendo, em vigília, né? Pedindo para os irmãos orar. Passei crendo. Na segunda gestação da Liz, de novo, vai fazer exame. A bendita da diabetes gestacional, de novo. Pergunto para os irmãos, como os irmãos acham que eu passei? Do mesmo jeito, confiando em Deus. Mas vou dizer para os irmãos, muito menos aflito. Muito menos aflito. Com muito menos aflição. E eu lembro de uma oração que eu dobrei meu joelho para falar com Deus. E eu fui ali chorar minhas dores, né, as minhas mágoas, as minhas aflições. Fui chorar com Ele. Falei, mas Senhor, da Sofia eu tinha Unimed. Da Sofia eu tinha condições. Eu tinha um bom emprego, né? Não que o meu emprego não seja bom hoje, tá? Mas eu tinha mais condições, vamos botar assim, igual o Paulo falou, naturalmente, né, Paulo? Naturalmente falando, eu tinha mais condições. Se alguns irmãos conseguirem mexer no cabinho aqui, eu estou achando que está dando aquele ruído aqui. Só dá uma apertadinha, por favor. Então, eu tinha mais condições, naturalmente falando. Mas eu lembro até hoje, numa oração que eu fiz, Cotara, o Espírito falou bem assim: se enquanto você servia ao mundo, diretamente ao mundo, é óbvio que eu servia a Deus, eu te provi e te livrei de todas as coisas, quanto mais agora que você está me servindo integralmente, eu vou te prover muito mais. Aí falou bem assim: sua filha vai ter saúde. Sua filha vai ter saúde. Ali está com 1 ano, agora fez em abril, em março 1 ano, e agora fez 1 ano e 1 mês. A Liz não pegou um resfriado, irmãos, daqueles resfriados. Pegou um resfriadinho esse dia aí, com 1 ano. E eu olho para ela e eu falo, é a promessa do Senhor que guarda a minha filha. É a promessa do Senhor. Não passamos mais daquela angústia. Não tive que aplicar insulina na minha esposa, não tive que aplicar. Veio todo aquele temor, pode morrer, aí pode ficar cego, aí pode não sei o que lá, mas não, eu e Jô, até falei para ela, você ficou mais aflito ou menos aflito? Aí no carro ela falou, eu acho que eu fiquei um pouco mais aflito. Eu falei, ficou nada, continuou comendo, na Sofia você parou de comer, você continuou comendo aí, doce, comendo as coisas sem medo, né? Então assim, irmãos, passamos por aquela aflição de outro jeito. Então o que eu quero mostrar para os irmãos? Fomos disciplinados na fé. E aí o texto que eu coloquei para os irmãos aí é Hebreus 12, 11, 15. Hebreus 12, 11, 15 vai falar que, Hebreus 12, né, que o pai disciplina ao filho que ama. E na verdade, Deus ele ama a todos, amém ou não amém, irmãos? Mas nem todos amam a disciplina do Senhor. Deus ama a todos, mas nem todos param para ouvir aonde Deus está me disciplinando. Não param para ouvir aonde Deus está e falam, Senhor, disciplina mais porque eu quero crescer mais, disciplina mais. Pelo contrário, a gente fala, não Senhor, chega, para. Não, minha liderança está difícil, eu desisto. Meu casamento está difícil, eu desisto. Não, meu filho está, eu desisto. As pessoas não querem ser disciplinadas, fogem da disciplina. Nós temos aqui Lucilei, né? Temos aqui a Milton, que são personal trainer, né? E eu tenho a certeza que tem aquelas pessoas, né? Que você passa exercício, aí dói, aí ele vira para a Lu assim e fala assim, Lu, obrigado, hoje eu estou sentindo aqui, ó, hoje eu estou sentindo que o exercício pegou. Agora eu tenho certeza, Cotaro, que tem aquele que você passa exercício, dói, aí você liga na semana que vem e fala assim, vamos treinar? Aí fala, não, hoje não, o treino passado foi muito, muito difícil. Agora eu pergunto para os irmãos que não fazem academia, vamos lá, quem os irmãos acham que vai crescer mais? O que foge do treino ou o que entra de cabeça no treino, enfrenta a dor e fala, manda mais que agora eu vou para cima? Quem os irmãos acham que vai crescer mais? Jesus está falando para você isso hoje, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, vai para cima, eu venci o mundo, você comigo vence o mundo. É isso que ele está falando, irmãos. As aflições são disciplina. O texto de Hebreus 12, 11 vai falar, toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria. Não é legal dar injeção de insulina na esposa. Você fica até pensando que crente banana que eu sou, não consigo nem curar minha mulher.
Você pensa essas coisas, irmãos. Satanás é astuto, ele faz você pensar essas coisas. O que está acontecendo comigo? Minha oração não tem efeito. Aí você começa, né? A gente chama de esquizofrenia do crente. Onde está o pecado? Onde está o inimigo? Onde eu estou errando? Cadê? Onde que ele está? Você começa a caçar o fantasma, né? Fica igual o caça-fantasma para achar. Não, irmãos. Às vezes é só uma afliçãozinha, que lá na frente vai produzir um efeito muito maior. Então toda aflição não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Olha só. O que é um fruto pacífico? Paz. Paz. O maior fruto não é você ser livrado da aflição, é passar pela tempestade dormindo no barco igual Jesus dormiu. Paz, é paz, você tem a certeza, ele está comigo. Você pode ver que a primeira vez Jesus está no barco, na segunda vez Jesus não está no barco. Vocês já viram isso na Bíblia? No primeiro Jesus está no barco, os caras ficam doidos, Jesus está lá. No segundo Jesus não está. Mas no segundo você vê, ninguém mais importa tanto que a tempestade. Eles importam quem que é esse fantasma. Mas aí um abençoado que já tinha passado pela primeira aflição, vira e fala, se é tu mesmo, Jesus, deixa eu ir até você. O cara no meio da aflição anda nas águas. Aí os irmãos pessimistas vão falar, mas afundou. Mas eu te pergunto, aponta quem foi o outro, se não Jesus que andou nas águas. Quem foi o outro? Só Pedro. Pedro andou. Ele pode chegar no céu e falar, eu andei, você andou? Não, eu andei. Eu fico até imaginando, os caras tentando, tirando uma, igual amigo assim, né? Os caras tentando tirar uma onda com o Pedro, falam, você afundou, cara, te faltou fé. Ele falou, você andou? Eu andei, você não andou. Você nem sabe qual que é a sensação. Então estou mostrando para os irmãos que a forma de Deus agir nas nossas vidas é assim, é com níveis, é nos fazendo superar níveis de aflição. Então produz fruto pacífico, aos que têm sido, né, por ela exercitados, a disciplina nos exercita, fruto de justiça, fruto de quem é filho, fruto de quem está em Cristo. Quem não está em Cristo, irmãos, não tem noção do bem que aquela aflição é. Por isso que eu estou falando, né? A aflição do pecado, quem vence é Cristo. Ninguém vence a aflição do pecado, só Ele. Por quê? Porque Ele nos salvou quando nós nem filhos éramos de Deus. Ele nos tirou daquela aflição. Agora, depois que você vem para Cristo, essa justiça vai te conduzir por níveis de fé, por níveis de exercício. Aí ele vai falar, por isso restabelecei as mãos descaídas, e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então aqui o Senhor está falando de um processo de fé, de um processo de transformação e de lapidação, e é nesse processo que eu quero caminhar com os irmãos nesse momento. Vejamos um pouco do porquê Deus, Deus em nossas aflições, faz todas as aflições virarem bênção a nosso favor. A primeira coisa que Deus fala conosco aqui, é que as aflições são benditas, porque Deus nos conduz ao crescimento e à maturidade. Amém? Então as aflições nos conduz ao crescimento e à maturidade. Quantos aqui são pai e mãe? Levanta a mão. Quantos aqui já ouviram o pediatra falar da dor do crescimento? Você nem precisa ser pai e mãe para saber, vou te lembrar. Lembra quando você era criança que suas pernas doíam? Doía muito. E se você era pobre que nem eu, minha mãe falava bem assim, deita na cama com as pernas para cima. Era assim também com vocês? Não tinha remédio para passar. Eu tinha que deitar na cama, dor do crescimento. Crescer, irmãos, dói. Aí eu pergunto para os irmãos, dor é alegria ou dor é aflição? Dependendo da forma que você olha, é muito mais aflição. Eu estava estudando, por exemplo, as árvores. As árvores, ela passa por ciclo. Para a semente germinar, ela precisa do quê? Apodrecer, morrer. E aí ela brota, nasce uma nova árvore. Para a árvore crescer, ela precisa o quê? Cavar fundo. Ela precisa buscar água, porque nem sempre vai ter água,
de chuva, nem sempre ela vai conseguir captar água, ela vai tentar, mas ela vai aprofundar as raízes dela. Já cavou buraco? Quem já cavou buraco aqui? É tranquilo cavar buraco, irmãos? Não é tranquilo cavar buraco, acho que é só tatu que cava bem. Eu lembro de fazer um buraco na chácara para colocar um poste lá, rapaz, irmão aqui da igreja Andrade fala, joga água, o chão é duro, joga água, e era duro mesmo. Agora imagina a árvore que cava sem água, ela cava sem água, ela vai na raça mesmo, vai na vida. E aí ela cresce, irmãos, ela passa por esse ciclo, nasce lá o brotinho, aí começa as folhinhas, né, Sebastiana? Aí a Sebastiana sabe mais do que eu, aí as folhinhas, ela tem um papel, ela capta a água, ela libera CO2, né, ela faz a fotossíntese, e aí ela cresce, fica bonita. Aí você pensa bem assim, vai vir fruto, né, Cotara? Agora vem fruto, já tem folha, vem nada, ela vai passar por estações. Ela vai passar período de seca, e eu fui estudar, eu gosto de estudar biologia, né, fui estudar, aí a folha, chega o outono, a árvore fica pelada, cai tudo as folhas, certo ou errado, Tana? Cai tudo as folhas, né, por quê? Porque aquelas folhas roubam a força para que venha o fruto, ela rouba a força, então, ela para participar daquela colaboração, para que venha o fruto, ela seca, fica peladinha, sem folha nenhuma. Acabou a fotossíntese, acabou aquela facilidade, está ali, ó, aflição. Só que o que acontece? Vem o inverno, passa o inverno, vem logo o que? A primavera. E a primavera é o período de quê? Florescer. Novas folhas. Irmãos, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas é assim a sua vida como cristão. Vão ter verões, vão ter outonos, vão ter invernos, e vai haver primaveras. As aflições, elas estão em meio a essas coisas, te fazendo na verdade o que? Compreender que para frutificar, muitas vezes, vai haver situações de aflições. E é isso que esse texto está falando, que essa disciplina, né, essa aflição, ela produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, aos que têm se atentado a essa disciplina, fruto de justiça. É um fruto que vai reconhecer, ou está aprovado ou não está. Irmãos, no céu não tem três lados. Tem gente que acha que no céu tem três lados. No céu só tem dois lados, ou está salvo ou está condenado. Não tem três lados. Jesus não tem, ele foi tão bonzinho na terra, ele fez tanta obra de caridade. Não. Tem Jesus? Primeiro ponto, não tem Jesus. Tem Jesus? Suportou as aflições com Jesus? Não suportou, não vai. Irmãos, é assim. Esse é o processo de Deus, é dois lados, não tem três lados, não tem meio termo. Então a frutificação funciona assim, com base nas perseveranças. Pense em uma das maiores crises que você já superou na sua vida, pensa aí, qual foi uma das maiores crises? Eu contei a minha aqui, na gestação da Sofia, poderia contar outras, mas contei aqui uma para os irmãos. Eu lembro de uma crise terrível que eu vivi, né? Vou contar outra então. Trabalhava na Secretaria de Saúde de Cuiabá. Quem já trabalhou na prefeitura aqui há mais de 10 anos atrás? Alguém trabalhou há mais de 10 anos atrás na prefeitura aqui? Os benditos contratos de empréstimo para você receber salário. Acumulava 3, 4 folhas de pagamento, aí chegava lá um CDC do Banco do Brasil para você assinar, você fazia o empréstimo para receber o seu salário. Irmãos, eu lembro uma época que eu fiquei, foi quase 6 meses sem receber salário. Quase 6 meses trabalhando, indo trabalhar sem receber salário. Aquela aflição, uma hora eu virei e falei, não, vou sair disso aqui, vou trabalhar em uma multinacional. Botei na minha cabeça que eu ia trabalhar em multinacional, e fui. Tudo quanto é multinacional de Cuiabá, eu fui deixando currículo. Um dia fui chamado, fui selecionado. Uma empresa de telecomunicação aqui me chamou para trabalhar. 2 semanas, Dia das Mães, o tão conhecido freelancer. Quem já trabalhou de freelancer aí sabe como é que é. Fui trabalhar no Dia das Mães, em maio. Ficava o dia inteiro em pé, mostrando aparelho de celular e vendendo plano. Então, meu único papel era ficar na vitrine mostrando aparelho para as pessoas. Esse era o meu papel. Fica aí, mostra aparelho, tal. Eu falei, beleza. Aí eu estou lá, trabalhando lá, de repente olho para o lado, está um cara que foi contratado comigo, pegando assim, estou vendo o cara vendendo. Eu falei, não, peraí.
eu tenho que vender também, esse cara está vendendo, eu tenho que vender também. Ele começou a vender, eu comecei a vender, ficou aqueles dois naquela concorrência. Aí daqui a pouco falou, olha, a chefe está gostando aí de vocês aí, porque vocês estão vendendo bem, então ela está quase falando que vai ficar. Eu falei, é verdade, só sei que naquele mês nós vendemos um monte de aparelho, eu e esse camarada, vendemos um monte de aparelho com plano, já botava na mesa os caras assim para já contratar o plano. Chega no final daquele mês de maio ali, irmãos, aflição, ficava em pé inchado. Minha esposa uma bênção, né? Ninguém sabia que a gente trabalhava junto, né? Se algum colega estiver vendo, vai lembrar dessa história. Ninguém sabia, ninguém podia saber que a gente namorava, porque eles mandavam embora. Ela chegava e falava assim, vai pro banheiro, senta no banheiro, sua perna vai ficar doendo. Aí eu falava, não, eu tenho que mostrar serviço, né? Eu tenho que trabalhar, que eu tenho que vender, né? Ficava naquele desespero. Chegou em maio, fui contratado. Fui contratado, irmãos, para mim ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava na Secretaria de Saúde. Por quê? Porque não fiquei ali conformado com aquela situação de aflição. Pensa na maior situação de aflição que já passou na sua vida. Veja se ela não te levou ao crescimento, se ela não te levou a um fruto maior. Pensa nisso agora. Eu vou falar para os irmãos, talvez até a pessoa que está fora da fé já passou por isso também. Por quê? É um ciclo natural da vida. Na vida você vai ter aflições. Se tiver bom ânimo, você vence, você avança, você cresce. E tem um segredo. O segredo é que, quando nós estamos na aflição, esse é um segredo para quem está em Cristo, né? Se você não está, corre para Ele. Você não consegue enxergar futuro. Quando você está no meio de uma doença muito séria, você na verdade fica com medo de morrer, sim ou não? Você não enxerga futuro. Só que, vamos supor, você está no meio do diagnóstico que você vai morrer, a doença é séria. E aí, você ouve Jesus falando, ei, olha para mim, olha para mim. Olha para mim, olha para as curas que eu fiz, olha para os milagres que eu realizei. Eu pergunto para os irmãos, sua visão de futuro, melhora ou piora? O que os irmãos acham? Melhora. Em meio às aflições, a visão fica turva, se você ficar olhando para a situação, se você ficar olhando para a aflição. Mas Hebreus 12:2, o Senhor fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra de Deus. O segredo de passar pelas aflições e vencer é olhar para Jesus. Amém, irmão? Você pode dizer um amém? Você está me entendendo? Espero que sim. Estar com Jesus, irmãos, é realmente viver essa frutificação que Ele nos proporciona. O esforço não é seu. O esforço seu, o único esforço seu, é olhar e crer nele. Esse é o teu único esforço. Eu dei a versão da plantinha aqui, mas Jesus ele dá uma versão que é muito melhor do que a minha. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são os meus ramos, permaneçam em mim. Olha só. Então você não tem que cavar para atrás de água, Ele é a fonte da água viva. Você não precisa deixar suas folhas cair não, Ele já caiu, Ele já morreu por você, Ele já morreu. Então estar em Jesus é o caminho para você crescer e frutificar. Fruto e crescimento são resultado da maturidade. Crescemos muito diante dos dias difíceis. Crescemos muito diante daquelas situações adversas. É como você ir para uma prova com gabarito. Todo mundo sonha com isso, né? Fazer o concurso e ter o gabarito na mão. Tem gente que até vai preso por causa disso, né? Vai, quero o gabarito da prova. Vai preso, vai lá, brinca com isso. Mas quantos não queriam ir para uma prova de concurso com gabarito, né? Cair tudo que você estudou, não é assim? Mas quer dizer, nas provações dessa vida, Jesus é o gabarito. Nas provações dessa vida, Jesus é a resposta. Se você olhar para Jesus, você já tem todas as respostas que você precisa. Se você olhar para o Senhor, não tem como dar errado. Se você olhar para o Senhor, sua família não tem como dar errado. Se você olhar para o Senhor, sua empresa não tem como dar errado. É só olhar para o Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E aonde há vida, as coisas crescem. Mas nem tudo que cresce dá fruto. Nem tudo que cresce dá fruto. Por quê? Pode ter certeza. Tudo aquilo que cresce de si mesmo não dá fruto bom. Mas tudo aquilo que cresce daquele que é justo, perfeito e soberano, Jesus,
tudo aquilo que cresce dele, esse dá fruto bom. Nosso maior esforço é isso, permanecer nele, olhando para ele. Ele é o gabarito, ele mostrou como faz, ele mostrou como enfrenta as aflições, ele mostrou como superamos. Foi Deus que salvou o povo do Egito, não foi? O povo não fez nada, foi Deus que salvou. É Deus que salva, é Deus que livra. O Senhor é o Deus das salvações. Como você tem passado as suas aflições? Talvez você está ouvindo essa mensagem da sua casa ou aqui, e você está passando por dias de aflições. Como você tem passado? Você tem conseguido olhar para Jesus? Como é que está seu tempo devocional? É engraçado, quando vem a dificuldade financeira, a maioria de nós corre para trabalhar mais. Quando vem as aflições financeiras, a maioria corre para trabalhar mais. É bom trabalhar mais, é renda extra. Eu ensino sobre isso no meu livro, eu ensino sobre isso no curso que eu dou de finanças, é bom. Mas eu também ensino no meu livro que antes de você fazer, você deve orar. Antes de fazer, você deve buscar a Deus. Qual é a direção de Deus para a sua vida? Entender o porquê que você está passando por aquilo. É por uma indisciplina? É por uma falta de modelo, de planejamento? Então, o problema das nossas vidas, irmãos, muitas vezes, é que nós não paramos para refletir em Deus. Por que estamos passando por aquilo? E como vencer aquilo? Então, se você está passando por isso, eu quero te dizer, olha para Jesus. Ele já te deu o fruto, né? O fruto da salvação. Ele já te deu o fruto do Espírito. Você sabia disso? Nas aflições é o lugar aonde nós mais crescemos no fruto do Espírito. Como é que você vai exercitar a paciência sem alguém te provocar a paciência? Como? Como que você vai testar a longanimidade? Como que você vai testar o amor? Amar a quem você ama. Irmãos, é na aflição que você mais vai crescer, no exercício do fruto do Espírito. Mas eu falo, eu não sei que Bíblia que os irmãos estão lendo. Porque você olha para Paulo está fazendo isso. No meio das aflições ele está perseverando no fruto do Espírito. Você olha para Jesus, Jesus está perseverando no meio das aflições no fruto do Espírito. Você olha para Pedro, você olha para a Bíblia inteira, você vai ver os homens de Deus nas aflições perseverando. Mas o que acontece? Hoje existe o evangelho que está sendo pregado, o evangelho que você não, organizações Tabajara, seus problemas acabaram, não é assim. Seus problemas na verdade vão ter duas funções, ou te destrói ou te deixa mais forte, você escolhe, ou você enfrenta com ousadia, com coragem, não sozinho, com Jesus, ou você sente e fala, não, alguma coisa Deus vai fazer, Deus está fazendo. Existe alguns que falam assim, o que você está fazendo? Não, Deus vai fazer, Deus está fazendo. Nenhuma ação. Eu gosto muito da palavra oração, porque é ora, ação. Se você sai das suas orações sem nenhuma ação, você vai ser aquele papudo que só fala. É oração. Senhor, já orei, como eu ajo? Senhor, já orei, o que eu faço? Senhor, já orei, como eu reajo? Oração. Esse é o caminho. Você vai para Deus e você toma uma atitude em Deus, uma decisão em Deus. Oração. Exercite a sua fé. E eu acho engraçado esse texto de Gálatas 5:22, vai falar bem assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Quando você vive, cresce no fruto do Espírito, não há lei, não há condenação, não há o que te barre, não há nada que te impeça. Você de fato vai viver livre. Livre do quê? Ah, alguém me tirou a paciência, eu estou livre de ficar irado, porque eu vou viver na paz. Ah, alguém me odeia, eu vou amar, eu estou livre do ódio. Aquele ódio não me afeta. Você vive livre. Por isso que o Senhor nos disciplina, irmãos, para a gente crescer nessas áreas. Por quê? Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Uai, mas como assim? Se Ele me libertou, como é que Ele me libertou para a liberdade? Porque Ele te libertou. Ele te libertou e continua te libertando todos os dias, te disciplinando, te amando todos os dias, te mostrando o caminho, te ajudando a crescer. Precisa avançar. Segunda coisa, são benditas as aflições
porque em meio a elas nós somos curados. Em meio às aflições nós somos curados. Quantas pessoas, né, estou citando muito essa parte física, né, de treinamento, por quê? Quantas pessoas chegam na academia, ai, estou com dor nas costas, ai, estou com dor aqui, ai, quando eu abaixo, eu levanto, eu sinto dor, ai, né, quando eu cheguei, ai, estou com uma enxaqueca, irmão, eu comecei a fazer exercício físico, acabou minha enxaqueca, eu comecei a fazer exercício físico, acabou dor ciático, eu não lembro do ano que eu tive torcicolo, não lembro, entendeu? Por que isso acontece? Porque você está exercitando. Quando você está exercitando, a cura vem. Quando você está na disciplina, a cura acontece. Olha o texto de Hebreus. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e o joelho trôpego. O que é mão decaída? É aquela mão que não tem força para ficar de pé. Já viu aquela pessoa que cansou tanto em meio à aflição, que o inimigo está dando ali, né, os jab nela, ela não consegue levantar a guarda, ela não consegue se defender, por quê? A mão está descaída. Agora, a mão está descaída pode ser sinal de fraqueza e pode ser sinal de preguiça. Se é sinal de fraqueza, o Senhor é a tua força, amém? Se é o sinal de preguiça, Deus é aquele que te ama e te disciplina. Olha só, para tudo Deus é a solução. Então aqui o texto fala, restabelecer as mãos decaídas e o joelho trôpego. O que é joelho trôpego? Joelho fraco, joelho trêmulo, é aquele que não consegue dar passos firmes, está sempre tropeçando, está sempre tendo dificuldade de caminhar, sempre dificuldade de chegar a algum lugar. Aqui o texto está falando que a disciplina serve para isso, restabelecer a mão decaída e dar força para o joelho trôpego, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Para e pensa, quantos refletem melhor acerca da vida quando são acometidos de uma doença? Eu estou vendo as pessoas que estão superando a Covid. Tem um monte superando a Covid e refletindo melhor sobre a vida. Se essa doença não está te fazendo pensar na sua obesidade, se essa doença não está te fazendo pensar no seu vício de cigarro, porque ela ataca os pulmões, ela ataca gravemente pessoas que têm o pulmão fraco. Se essa doença não está te causando temor, eu vou te falar, meu irmão, não sei o que vai causar, Deus não vai. Porque se uma doença que mata e te leva para o inferno, se você está praticando coisas erradas, você não tem medo, eu fico imaginando o que está esperando acontecer. Pode descer um anjo aqui, batendo asa, eu sou o anjo do Senhor, olha aqui, eu sou Gabriel, eu sou Miguel, segue Jesus. Você não vai seguir, Se essa situação, irmãos, não está abrindo os olhos das pessoas para uma mudança de hábito, para uma mudança de vida, eu não sei o que vai fazer. Pode os pastores do mundo inteiro ficar aqui pregando, não vai ter efeito. Por quê? Porque a pessoa, infelizmente, no meio da aflição, não está entendendo a transformação que ela pode realmente viver. Eu falo para os irmãos, eu tenho vivido transformações. Eu tenho aprendido, por exemplo, a cultuar eletronicamente. Isso é um desafio para pastor. Fazer discipulado online, já viu um negócio desse? Discipulado que a gente tocava, a pessoa chorava, a gente podia tocar, a gente podia abraçar, a gente podia mostrar para ela que a gente ama ela, que a gente está com ela. Irmãos, eu fui num velório, eu não pude tocar na pessoa que estava em luto, eu não pude dar um abraço, não pude chegar e falar, irmão, meus pesos, meus sentimentos, vem cá, Deus é contigo. Não pude, cheguei lá, coisa mais estranha, cheguei lá, o irmão chorando aqui, Deus abençoe meus sentimentos. Você imagina que coisa terrível? Eu estou perguntando, se uma doença está dando um prelúdio de tamanha maldade, de tamanha separação, você imagina o que vai ser separado da vida eterna? Viver separado de Deus eternamente, você imagina? Então eu falo para os irmãos, benditas são as aflições que nos curam, benditas são as aflições que nos abrem os olhos, benditas são as aflições que nos salvam, irmãos, que nos salva. Foi essa consciência que você precisava ser salvo, que você olhou para a sua vida aflita e falou, opa, Jesus tem uma vida melhor. Foi essa aflição que te fez enxergar Jesus com outros olhos. Muitos refletem melhor. O Pai, Ele quer nos curar através da sua amorosa disciplina. Para de enxergar a disciplina como algo ruim. A disciplina é boa para a sua saúde, é para o seu crescimento, é para a sua frutificação, é para o seu avanço. O Pai quer nos curar, Ele quer restabelecer as nossas mãos descaídas.
O negligente, ele relaxa em meio à guerra. O negligente, está acontecendo terror, o inimigo está destruindo, está ceifando, e o negligente está ali, não está acontecendo nada, né? Está acontecendo nada, a guerra está ali, o inimigo só com bazuca, né? E ele ali, parado, vendo o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, vai acontecer, irmãos. Deus Como tem sido difícil pastorear, irmãos. Você pastoreia. Da Bíblia. Dá ensino. Ora. Ajuda as pessoas a enxergar o seu caminho torto. Você vira as costas. Está de novo lá fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. O Senhor está mostrando, existe um caminho de disciplina. Não se ganha musculatura sem esforço, né, Milton? Não se ganha musculatura sem comer bem. Não se ganha musculatura faltando treino. Não se ganha. Vou mudar um pouco, não se fica bom profissionalmente sem que você faça aquilo várias vezes e com excelência. Não tem como. Espiritualmente não é diferente, irmãos. A igreja está sobre um grande teste. A igreja está sobre uma grande pressão. Lembra do texto que foi ministrado aqui sobre Esther? Lembra? Deus estava em silêncio, mas o povo estava respondendo. O povo estava sendo favorecido em meio àquela perseguição. Agora eu vejo pessoas sendo favorecidas e não favorecendo ninguém. Só quer o favor para si. Não é assim. Não é assim. A aflição nos torna melhores para nós mesmos e para quem está ao nosso redor. Nos faz crescer, nos faz avançar. E o Senhor está nos mostrando aqui isso, que Ele quer fortalecer as nossas mãos, Ele quer fortalecer os nossos joelhos. Não damos conta do perigo, irmãos. E por não darmos conta do perigo, quando estamos conformados com aquele ambiente, quando não nos damos vemos a realidade com que nós estamos, nós não abrimos os nossos olhos. Pode ver isso. Então, aí o que é necessário? É necessário vir uma aflição, vir uma dor. É isso que o Senhor está fazendo aqui, nesse versículo. Ele está nos alertando, dizendo que a nossa guarda não deve estar baixa em meio às angústias. As nossas mãos devem estar como? Levantadas em submissão a Deus, louvando a Ele, declarando que precisamos da salvação dEle. Joelhos trôpegos, joelhos doentes, é o que? É pisar em falso. É viver nessa insegurança da vida. Eu falo para os irmãos, quanta segurança Jesus me deu. Segurança de falar em público, segurança de enfrentar desafios. Por que isso? Porque Ele me mostrou onde eu pisava manco. Ele mostra, você olha no espelho e fala, estou mancando aqui, preciso parar de mancar. Lembra de Jacó? Que foi ter com o Senhor e saiu manco? É assim mesmo. Às vezes você vai na sua oração, quando Ele vai te mostrar um lugar que você está mancando. Fala, Senhor, como que eu venço isso aqui? E Ele mostra, João 11, 9, 10. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Quem é a luz do mundo, irmãos? Quem é a luz do mundo? O que ele está falando? Se você andar de dia, se você andar na luz, não tropeça. Pode vir a aflição que vier, pode vir a noite escura que vier. Se você está na luz, cadê a escuridão? Não tem escuridão, irmãos. Pode vir. Por isso quando vem a pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, não sei o que lá, tribulacionista, irmãos, eu estou com Jesus. Se for pós-tribulacionista, eu vou vencer. Se for pré-tribulacionista, eu vou vencer. Se for, sei lá, tribulacionista, eu vou vencer, porque eu estou com Jesus, Ele é a luz. Apagou a luz, eu vou brilhar a luz de Cristo. É assim que é. Creio no Cristo, creio que Ele vive em mim, creio que Ele muda a minha vida. Preciso terminar, irmãos. Bendita é a aflição que nos deu e dá consciência que a luz do mundo, Jesus, é muito superior do que qualquer treva que nos cerca. É muito superior do que toda a escuridão. E nele nós damos passos seguros, passos firmes. Essa incerteza que te cerca, na verdade, é uma falta de relacionamento com Deus. Essas pressões
Aprofunda seu relacionamento com Deus para você ver, vai acabar. E por último, benditas são as aflições aonde Deus nos ensina o valor do perdão. Benditas são as aflições aonde o Senhor nos ensina o valor do perdão. O texto de Hebreus vai falar: antes seja curado, segui a paz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nós temos refletido muito em nosso microgrupo sobre o valor do perdão. Nós temos ensinado aqui na igreja como o perdão cura, como o perdão liberta, como o perdão salva. O perdão salva casamento, o perdão salva relacionamentos, o perdão nos salvou da nossa perdição eterna. Recebemos o perdão de Cristo. Perdoar, irmãos, foi um dos maiores mandamentos que Jesus nos deu. Foi um dos maiores mandamentos para que nós venhamos a crescer. Sabe por quê? Porque o perdão nos faz parecidos com Ele. O perdão nos torna mais próximos dele, sim ou não? Se não fosse o perdão de Deus, através de Cristo, como nos achegaríamos ao Pai? Como, Danilo? Como? Se não fosse o perdão? Então o perdão nos trouxe para perto de Deus. Olha só, irmãos, preste atenção nisso aqui. Isso aqui, eu chorei quando Deus falou comigo isso. O perdão de Deus nos aproximou dele, e o nosso perdão aproxima as pessoas de Deus. Nós damos testemunho de Cristo quando nós perdoamos como Ele perdoou, de forma abnegada. Ele foi prejudicado, nós prejudicamos a Ele, nós prejudicamos a posição que Ele tinha, Ele perdeu a posição dele, e veio aqui na terra ser homem como nós prejudicamos Ele. Nós prejudicamos porque Ele vivia no céu, Ele veio viver aqui na terra, Ele veio ser afrontado, Ele veio ser envergonhado por causa de mim e de você. E às vezes as pessoas nos envergonham, e a gente quer matar as pessoas, mas nós envergonhamos Jesus, nós envergonhamos, nós fizemos Ele ficar nu naquela cruz, nós fizemos Ele apanhar, Ele levou sobre si as nossas aflições. Ele levou sobre si. Pessoas têm te magoado, benditas são as pessoas que te magoam. Benditas são as pessoas que pisam no seu calo, para te mostrar que você não é mais aquela pessoa que roda a baiana. Pisou no meu calo. Você não é mais essa pessoa. Você não é mais essa. Você é aquela pessoa que quando te ferem, a face direita, você dá a esquerda. Eu estou falando isso para os irmãos, mas eu avaliei, eu não sou assim. Eu não estou assim ainda. Mas eu preciso olhar, que quando alguém está manifestando diante de mim, algo que me ofende, ela está me dando uma oportunidade de amá-la como Jesus me amou. Ela está me dando a oportunidade de perdoar como Jesus me perdoou. Porque Ele fala, se vocês amam só quem vocês amam, que mérito tem nisso? Tem que amar quem odeia. Ele falou, não sou eu, é Ele. Benditas, irmãos, são as pessoas que nos testam nessa área. Porque eu falo, perdão é uma chave para entrar no céu. Pois se vocês não perdoarem na terra, não tereis os vossos pecados perdoados. Fui eu que falei isso? Sou eu que falei isso? Ou é a Bíblia? Ou é o que está escrito? Ou são os evangelhos? Quem é perdoado na terra é perdoado no céu. É a Bíblia, é a palavra. Perdoar é uma das coisas que mais nos tornam parecidos com Cristo, mais nos tornam próximos de Cristo. Bendito seja o Pai, irmãos, que nos faz enxergar essas coisas, nos dando situações. Você, meu irmão e minha irmã, que é discipulador, que é discipuladora, que o seu discípulo muitas vezes dá coice, morde você. Existe o evangelho sendo pregado aí que você deve pegar a ovelha e
não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de Lucas 15. É que se a ovelha se perde, o pastor vai lá, no meio do capim alto, no meio do carrapicho, bota ela no ombro. Aí fui conversar com ele e falei, mas aquela ovelha ali não era crente não, pastor. Aquela ovelha não era crente. Mas a dracma perdida era. A dracma se perdeu dentro de casa. E aquela mulher acendeu a luz, pegou a vassoura, varreu a casa, não se conformou que tinha 9, procurou a 10ª que estava perdida. Quando encontrou, deu festa. Ali era crente. O filho pródigo era filho ou não era filho? Era filho. Teve perdão ou não teve perdão? Teve perdão. Irmãos, a Bíblia nos ensina. Benditas são as provações, irmãos. Benditas são as provas que você vem passando. Louve a Deus. O Senhor está querendo te levar para um outro nível. O Senhor está querendo te levar para um nível maior de paz. Você imagina? O Senhor está querendo te levar para um nível maior de crescimento, de frutificação, de cura. Não para. Fala, ei, não vai me matar. Essa situação não vai me matar. E eu gosto do perdão, que o perdão não é egoísta. Ele não é só para si, ele envolve outra pessoa. Eu amo o perdão. Perdão é lindo, porque não tem só a ver com você, tem a ver com o outro. Então envolve você e outro. E fala, opa, eu posso contribuir com o reino dos céus. Eu posso contribuir com o meu Senhor. Precisamos cultivar, ensinar e incentivar a prática do perdão. Esta prática nos conduzirá à paz. A paz que nos permite ver a Deus e prosseguir firmes no caminho da santificação. Peça a Jesus, ao nosso bondoso amigo Espírito Santo, que te ajude a eliminar toda a raiz de amargura de sua vida. Afinal, se ela estiver brotando no seu coração e ganhando espaço na sua vida, ela causa grande perturbação. Ela causa grande perturbação. Eu já tive que liberar um grande perdão, né? Acho que o maior perdão que eu liberei na minha vida. Não gosto de ficar falando, mas é bom falar. O grande perdão que eu liberei na minha vida foi o perdão que mais me trouxe para perto de Jesus. Quando nós viemos para a igreja, minha família estava sendo destruída. E o meu herói estava ferido. Meu herói foi meu pai. Ele estava ferido. As situações da vida levaram meu pai a práticas que me envergonharam. Me envergonharam diante dos meus amigos. Só que aquela aflição, aquela situação, salvou toda a minha família. E no encontro com Deus, na cruz, na verdade foi antes, né? Antes eu já tinha conseguido perdoar, já estava bem. Eu lembro que na cruz do Calvário, recebendo o amor do Pai ali, eu pude voltar a amar profundamente meu pai. Profundamente. E a cuidar dele, que ele ficou acidentado, né? Eu trazia ele nas costas, sim. Eu levava meu pai nas costas. Meu pai era pesado, trazia ele nas costas, botava na sala. Eu transportava para tudo quanto é lado. Através de uma grande adversidade na minha vida, eu pude experimentar o poder do perdão. E eu tenho certeza que eu magoei pessoas. Eu tenho certeza que eu já feri pessoas. Por isso que hoje, irmãos, eu quero terminar aqui. Quero terminar aqui. Porque só existe um antídoto para que nós venhamos a trazer a transformação, né? Viver essa bênção do perdão. É o amor. É o amor. É o amor de Deus derramado em nossos corações. Contra toda amargura é só o amor. É só o amor. Romanos 5:1-5 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, foi decretado o Espírito Santo com uma porção maior sobre a sua vida. Foi decretado: quem tem o Filho tem o Espírito, quem tem o Espírito tem os seus frutos, e podem manifestar isso nesses dias. É por isso que nós podemos amar, porque amar é um fruto do Espírito. Hoje eu digo para os irmãos: eu amo meu pai. Meu pai é uma referência. Para mim, meu pai hoje é uma referência de homem apaixonado por Deus, uma referência. E quem conhece sabe disso. Quem conhece vê isso. Para mim ganhar meu pai, eu mandava mensagem de torpedo para ele todos os dias. Meu pai todo dia manda mensagem. Eu parei há anos atrás. Meu pai deve ter 14 anos que manda mensagem todo dia. Ele foi se aposentar, não conseguiu se aposentar, não tinha dinheiro para botar crédito. Nós colocávamos crédito no celular dele, para ele ter prazer de mandar mensagem bíblica para as pessoas todos os dias. Ele começou uma campanha de oração na internet, e ele já está orando há mais de um ano, acho que é 3 ou 4 vezes no dia pelas pessoas. Eu olho aquilo ali e falo: olha só, olha o poder do amor, olha o poder do perdão. Bendita foi o dia que aquela aflição visitou a minha casa, nos transformou, e é assim. Quero te convidar a ficar de pé nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Dia de Páscoa, dia de nos lembrarmos da salvação que o nosso Senhor, o nosso Deus, nos proporciona. Nós vamos ter um momento de louvor. Queria que a equipe que vai distribuir a ceia já ficasse preparada aqui. Vamos distribuir e-mail ao louvor, e ao final do louvor eu vou ministrar a ceia para os irmãos. Feche seus olhos enquanto nós oramos. Os irmãos se preparam aqui para a ceia. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa verdade. Nos ajuda, Pai, de outra forma vencermos as nossas aflições, Pai. Nos dá a convicção de que o Senhor é conosco, nos dá a certeza de que Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso, Pai, queremos, Senhor Deus, desde já pedir que o Senhor nos salve e nos livre, Pai, de todo pensamento errado, Pai, em relação às disciplinas do Senhor para nossas vidas. Nos ensina a crescer e a romper, Pai, em fé, tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Em nome de Jesus, Pai, louvamos e agradecemos ao Senhor. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra
fazer o seguinte: vamos apresentar os elementos ao Senhor. E após o término da oração, você vai poder tirar a sua máscara, né? Aí você já vai tomar o cálice e já vai comer o pão. Pra gente só tirar a máscara uma vez, é óbvio, né? E aí logo em seguida você pega o seu potinho, tampa ele, tá bom? E a medida de segurança nós temos tomado, graças a Deus. Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado. E queremos que continue assim, amém? Santo Deus, amado Pai, Senhor, obrigado, Deus, nesse domingo de Páscoa, domingo de ceia, domingo que podemos lembrar da Tua morte e olhamos para essa terrível aflição que lhe foi imposta, Senhor, com uma grande bênção para as nossas vidas, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e ao ressuscitar, Pai, o Senhor abriu o caminho para que nós ressuscitássemos contigo. O Senhor entregou o seu corpo que nos cura, que nos fortalece. Foi moído, Senhor Deus, por causa, Pai, dos nossos pecados, para que nós de fato pudéssemos, Senhor, crescer em nosso corpo espiritual. Por isso, Pai, consagramos esse pão, símbolo, Senhor Deus, da Tua carne, símbolo, Senhor Deus, Pai, de que o Senhor nos fez parte de Ti, ligados contigo, Senhor. E nós consagramos também, Pai, este suco de uva, que simboliza o Teu sangue, o sangue da aliança. E sabemos, Pai, que essa aliança, Deus, feita em nosso favor, não é somente para nos salvar da morte eterna, mas é para nos salvar todos os dias das nossas dores e aflições. Pai, que ao comermos desse pão e bebermos desse cálice, sejamos preenchidos de uma certeza que a Tua paz é presente e reina em nossos corações. Coma o pão, beba do cálice, seja abençoado em nome de Jesus. Damos amor de Deus, nosso Pai soberano, Pai de amor, Pai que ama e nos trata como filhos, nos educando, nos disciplinando, passando conosco as nossas dores e aflições. Que a graça salvadora de Jesus o Filho, nosso exímio modelo, nossa forma, que cada dia mais
o seu amor nos conforme e nos torne parecidos com Jesus, o Filho de Deus. Que o consolo, a unção e o poder do Espírito Santo, esse consolador e amigo que pega na nossa mão e nos conduz, esteja com todos hoje, aqui na terra e para todos sempre. Todos nós vamos dizer amém. Deus te abençoe, boa semana, que o Senhor te use com poder e graça diante das suas aflições.